noite, pessoal. Mais um PIBcast. Hoje temos um convidado muito especial, na verdade, dois convidados. Um eu nem sei se é convidado, a gente está vendo ainda. Vamos depender, né? Depende desse garoto. Estamos repensando aqui. Hoje é o nosso terceiro episódio. É o terceiro episódio? Vitória? Eu estou muito velho. Vamos lá. Terceiro episódio do nosso PIBcast. Que você tenha um tempo agradável. Nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, com uma pessoa também muito relevante no reino. E senta aí, onde você estiver. Então coloca aí o seu fone e vem com a gente. Hoje nós estamos com o noivo da Beatriz. Que isso? Você nem era para falar ainda. Não. Estou apresentando. Não tem problema não. Já começou errado, hein, gente? Já bota aí menos um. Lucas, agora já era, né? Lucas Jacques está aqui com a gente. O Lucas, ele vai... Porque o Lucas, gente, ele é 1001 utilidades. Ele faz 2 faculdades, curso 5 horas da manhã. Ele está todo enrolado, mas é enrolado por bem. Então, toda vez que ele puder, ele vai estar com a gente aqui para a gente fazer parte desse trabalho que Deus tem colocado no nosso coração para abençoar a sua vida. E ele já vai começar trabalhando, vai apresentar o nosso convidado. Missão dada, missão cumprida, né? O convidado desse PIBcast é um pastor, um grande pastor, 49 anos, menos 8 anos, você descobre a idade dele. Ele é o esposo da Débora e pai do Mateus e do Pedro. Se apresenta aí, Rodrigo. Boa noite, meus irmãos. Prazer muito grande estar com vocês. Fico muito honrado pelo convite. E não tem 49 não, tá? Tenho 41 anos. 41, o pessoal vai me achar velhinho. Vou ser vovô agora, então posso dizer que estou entrando aí na terceira idade, já quase no fio de prata. E pai do Mateus e do Pedro, e estou muito honrado de estar aqui com vocês nessa noite. Beleza. A gente vai deixar com o pastor Rodrigo uma lembrancinha com o Rodrigo, mas tem que ser, porque ninguém sabe o que é, né? Não, então, tem que, ninguém imagina o que é. Não, ninguém sabe nem o que é isso aí. Pode ser uma sandália. Pode ser um livro? Parece uma Bíblia, talvez. E para começar, a gente vai começar também tomando o nosso café, o tradicional café. O Rodrigo vai de água, que o Rodrigo tá... O café. As calorias. Café, gente. Se o Vitória tivesse trago uma Coca-Cola sem gás pra gente. Eu vou tomar o meu café na caneca, não do PIBcast, mas café com fé, né? Café com fé que hora? Olha, 7 horas da manhã, temos o nosso café com fé. Para você renovar as forças do seu dia, assista o Café com Fé. Ai, garoto. Tem aqui um bolinho também. Esse bolinho também a gente não pode falar para a marca. Não pode, mas tem. Tem aquele programa, isso. Entendeu? O nome do bolinho é o nome do almoço que apresenta o programa. Entendeu? Está aí pra gente. E Rodrigo, vamos começar. Vamos chamar o Rodrigo, né? Rodrigo pode? Rodrigo. Então vamos. Você hoje, pela graça de Deus e misericórdia de Deus, essa bênção está aqui com a gente, né? Hoje na PIB de Brasilândia. Mas até chegar aqui tem uma história. E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente dessa história. Até chegar aqui, a gente conversar. Então, eu me converti em 1999. Na época eu era namorado da Débora. Faz, tem bastante tempo. Eu estava nascendo, em 99 eu estava nascendo. E me converti em agosto de 1999, nos casamos em novembro, me batizei em dezembro, na Igreja Assembleia de Deus. A Débora, minha esposa, foi criada praticamente na Assembleia de Deus, e então me apresentou o Evangelho e passei praticamente toda a minha vida na denominação da Assembleia de Deus. E a partir do ano de 2012, se não me falha a memória, 2013, foi meu primeiro contato com a denominação batista, quando meus filhos foram convidados a participar de um acampamento dos embaixadores do rei. E fizeram o primeiro ano, voltaram extasiados e foram durante 3 anos seguidos. Eu lembro que no segundo ano já levou um grupo de amigos com ele porque gostaram muito e voltaram realmente muito impactados. Mas eu fui conhecer realmente a denominação no ano de 2017. Participando de um projeto da igreja. O meu filho mais velho, Mateus, ele tinha feito o projeto primeiro,
E como eu vi o quão impactado ele voltou do projeto, eu decidi fazer, até porque também o pessoal já estava me perturbando para fazer o projeto, faz o projeto, eu já não aguentava mais o pessoal me enchendo a paciência, falei, eu vou lá fazer para conhecer, para o pessoal parar de me perturbar. E me aproximei e vi que era tudo que eu entendia de evangelho, a visão administrativa, a visão eclesiástica, e então resolvi buscar congregar numa igreja batista. E aí passei pela Igreja Batista Memorial de Itaúna, uma igreja que me levou ao ministério pastoral, me apresentou ao ministério pastoral, me levou ao concílio, e no ano passado, depois de ter sido ordenado, já no final do ano, Deus vai trilhando caminhos na vida da gente que às vezes a gente não consegue entender, né? A Bíblia diz que o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os passos. E tenho um carinho muito grande pelo pastor de Brasilândia, tenho uma amizade muito grande com muitas pessoas em Brasilândia, até por conta do projeto Radical. E Deus tocou no nosso coração de vir para cá e estamos aqui desde outubro. Fizemos aí uma integração, conhecendo a visão da igreja em janeiro. E agora, no domingo passado, na verdade, nós fomos apresentados oficialmente, né, como membros da igreja. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Domingo passado? Foi domingo passado? Foi. Mas você não estava presente, Alô? Vocês sabem que dia que é hoje? Como foi domingo passado? Domingo passado, no dia de hoje, a gravação. Legal. Entendi. Eu tô falando isso porque o programa é gravado, as pessoas precisam saber também, né, gente? O programa é gravado. Então, na verdade... Hoje é que dia hoje? Hoje é dia 20... Hoje é dia 1º. Hoje é dia 1º. Hoje é 1º. Primeiro. Já estamos em junho. Primeiro é o dia que nós estamos gravando, mas o programa é dia 21, se eu não me engano. Entendeu o esquema? Mas, Rodrigo, você chegou na Batista em 2017, mas isso não significa que seu chamado pastoral começou em 2017, 18. Não, de forma alguma. Na verdade, assim, desde o momento que eu me converti, eu sempre gostei de estar próximo ao pastor, né? Sempre me dedicando, estar auxiliando. Eu lembro que na época, em 99, a gente fazia muito culto ao ar livre. Então eu sempre gostava de pegar a caixa de som. A Assembleia de Deus gosta muito disso, né? Praça, histórica, Assembleia. subir morro. Eu subi muito morro com caixa de som nas costas. Ficava ali auxiliando, carregando o microfone. Então, sempre estando muito próximo, logo com 2 anos de convertido, eu já estava querendo ir para o seminário. Entrei no seminário recém-convertido praticamente, e ali eu fui conhecendo, na minha turma, tinham vários pastores e vários obreiros, já antigos de igreja, e ali Deus já estava brotando no meu coração o chamado pastoral. Incrível, incrível. E aí esse percurso tão acadêmico dentro, né? A gente estava conversando antes, estava falando que você fez outros seminários. Conta um pouquinho como foi essa descoberta pela paixão do estudo sistemático da Bíblia, né? Então, uma vez que você tem contato com a palavra de Deus, não tem como você viver da mesma forma, né? Então, eu entrei no seminário, o seminário foi um divisor de águas na minha vida, porque abriu, ao mesmo tempo que o seminário te assusta, porque você começa a enxergar um monte de coisa e você fica, diferente de uma sala de aula de EBD, né? Você mergulha de uma forma muito mais profunda. Eu costumo brincar com as pessoas que na EBD você está olhando a Bíblia como se você estivesse olhando a praia da areia. E no seminário você olha a mesma praia como se você estivesse mergulhando. Então você consegue ver coisas que da areia você não consegue ver, ainda que seja a mesma praia. Então, essa paixão foi cada vez mais ardente no meu coração. E aí, em paralelo com o seminário, hoje eu não tenho muito, mas por volta de 2003, 2004, era muito comum ter semanas teológicas, né, muito simpósio. Congresso, eu participei de muitos. Se eu for pegar uma pasta lá em casa, tem um monte de diploma. Semana teológica, semana escatológica. E aí eu fui me aprofundando. Em 2006, eu fui fazer um segundo seminário, né, já tinha terminado o primeiro, fui fazer o segundo. E aí aquilo ali foi tornando uma paixão, e fui estudar um pouco da língua hebraica, fui estudar um pouco de cultura judaica, que me despertou para fazer um seminário totalmente judaico. E aí fiz um seminário com cunho judaico e conhecendo mais profundamente o Antigo Testamento, os originais. E aí eu falei, agora eu quero fazer um seminário sem viés doutrinário, um seminário neutro. Aí fiz um outro bacharel. Falei, preciso mergulhar mais. E atualmente estou fazendo aí um mestrado em História da Igreja, na Faculdade Facite, e estou fazendo um doutorado especializado, aí, me voltando mais para a cultura judaica,
uma yeshiva. Doutorado! E aí, mas Pouca comecei coisa agora, não. né? Tem 3 anos de estrada ainda pela frente, Maneiro. mas me aprofundando cada vez mais na palavra e não quero parar. Quando terminar Bem, esse doutorado, eu quero fazer um pós-doutorado e até onde Deus levar. Sabe muito, né? E, Rodrigo, estudar a palavra de Deus a gente sabe que é muito importante. Dá a dica para a galera que não, porque você é um cara que já se apaixonou, fato, né? Quando você entrou ali, viu a Bíblia, se apaixonou pela Bíblia, e isso com certeza é um combustível. Uhum. Só que a gente sabe que tem gente que tem dificuldade, né? Tem gente que tem 30 e 40 anos de evangelho e nunca conseguiu ler a Bíblia inteira, e tem dificuldade de ler um livro da Bíblia, se aprofundar, buscar, e a gente sabe que isso é muito importante. Deixa uma dica de como a pessoa busca essa paixão. Eu sei que é muito na prática, na persistência, mas já que você é um cara que está fazendo doutorado e tem muita bagagem, fala pra gente aí, fala pra essa galera de como criar maneiras de se aprofundar no que é importante, fundamental para nós cristãos. Costumo dizer para todo mundo que quer começar a estudar a Bíblia, eu vou usar aqui um provérbio chinês. Quer provar do meu chá, esvazia sua xícara. Chinês, cara. Então, não tá, o momento não é muito propício, mas ele fala de muitas pessoas começam a ler já com preconceitos. Sim. Né? A gente escuta tantas coisas e muitas vezes você vai ler um texto já com base no ensinamento que alguém te transmitiu. E isso cria em você não um conceito de revelação de Deus, da palavra para você, mas sim naquilo que alguém transmitiu para você. Então, eu não recomendo as pessoas a começarem a ler Antigo Testamento. Primeiro que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Os livros estão embaralhados, então isso pode ter uma certa dificuldade de entendimento. Então a melhor forma de você conhecer a palavra de Deus é conhecer Jesus. Começa no Novo Testamento. Começa lendo as coisas mais simples. E começa sempre, eu recomendo sempre, jamais abra a Bíblia para ler sem orar e pedir a revelação do Espírito Santo. Porque não existe professor melhor do que ele para poder te mostrar coisas que eu, ainda hoje, né, eu já li algumas vezes. Ele estava lá, né? Ele estava lá. Já li algumas vezes a Bíblia toda, estudo, eu tenho o hábito de estudar diariamente, não tem um dia que eu vire sem estudar, porque eu gosto, né, isso virou uma paixão, mas a cada dia eu me surpreendo, porque a gente pega às vezes uma passagem e fala assim, eu li isso tantas vezes e nunca percebi esse detalhe. E isso é maravilhoso quando isso acontece. Então, o segredo não pense em ler a Bíblia inteira. Pense em ler um versículo por dia. E vai desenvolvendo. É como exercício. Você vai exercitando, quando você menos esperar, ela vai te prender de tal forma que você vai estar em um capítulo, um livro, e daqui a pouco você leu a Bíblia inteira e você nem percebeu. E você falou muito interessante, porque você falou assim, às vezes as pessoas vão com preconceito. Às vezes a gente pega um pastor desse da TV, ou até um outro que está sujeito a falha, e a gente vê isso, e fala uma coisa determinada sobre a Bíblia, e aí você vai ler espelhado naquilo que ele falou e que, de repente, contrapõe o que a Bíblia está dizendo. E é interessante que você está falando, desculpa te cortar, pelo seguinte, eu faço quando eu tenho a oportunidade de pregar em algumas igrejas, eu faço algumas brincadeiras, uma forma de você chamar a atenção das pessoas que estão dispersas. Então, quando eu falo de preconceito, por exemplo, a gente pergunta, se você perguntar numa igreja, igreja, Jesus é bonito ou é feio? A igreja vai dizer o quê? Feio. Não. Vai dizer que Jesus é lindo. Claro, mano. Mas tá na Bíblia que ele é feio. Não, mas a igreja vai dizer que Jesus é lindo. Tá, tudo bem. E o diabo, é bonito ou é O feio? Lucas quebrando a a brincadeira. piada. Pelo amor Ele de entrou Deus. no seminário agora. Pelo amor de Deus. Alan, ele entrou no seminário agora, tá ali seguindo. Lindo! Lindo! Lindo, maravilhoso, conselheiro. Mas a Bíblia diz que Jesus era o quê? Feio. Sem aparência Formosura. e nem Isso formosura, aí. era feio. Feio. E Satanás? Era lindo, não é? Então, se você pergunta para as crianças hoje da igreja, de uma forma geral, né? Quantos animais entraram na arca? O povo vai dizer o quê? Eu me lembro que uma vez na aula de seminário, o professor estava falando assim, se entrou um par de cada animal, a Bíblia diz que quando eles desceram da arca, Noé plantou uma vinha e sacrificou um animal a Deus. Então, ele salvou para poder extinguir? Já era.
Né? E as pessoas têm esse conceito. Só que quando você vai olhar lá, está escrito assim, dos animais limpos, 2 pares de cada. Dos animais impuros, 1 par de cada. Aí a gente vai ver mais à frente, quando a gente entra no livro de Levítico, né, ainda não tinha a lei dada no Sinai, mas tinha a lei moral que estava dentro do povo antes. Né? Então, quando a gente vai ver no livro de Levítico, Deus falando a respeito dos animais limpos, que eram os animais oferecidos para sacrifício, os animais impuros não. Então, a gente não vê problema nenhum, porque Noé sacrifica um dos 2 pares que entraram na arca. Mas o conceito é, os animaizinhos entraram de 2 em 2. Então, são coisas pequenas que passam despercebidos. E às vezes você lendo ali e fala assim, agora me deu um entendimento maior da palavra. Só uma curiosidade, né? Não, mas é bom. Muito bom. O Daniel tá ali, ó. Já tá anotando já, porque... Isso aí... Matheus vai pregar isso, não. É, na próxima vai. oportunidade. Vai contar para todo mundo. Ele vai lá naquele... Deixa. Mas você está falando aqui, Rodrigo, dá para ver que você gosta muito de ensinar. Amo. De alguma forma, parece que esse aí é um dom que o Senhor deu. Amo. Não me vejo fazendo outra coisa. Legal. Pastor geralmente gosta de microfone, né? Pastor gosta de pregar. É uma responsabilidade não só do pastor, como de todo aquele que crê em Jesus, né? Sim. Pregar o evangelho, como virão se não há quem pregue? A gente precisa pregar, a gente precisa anunciar. Mas o que me deixa plenamente realizado não é estar no púlpito pregando. Eu amo falar da palavra de Deus, mas estar numa sala de aula, porque no púlpito a gente não tem oportunidade de entrar nesses detalhes, né? E na sala de aula você faz ali o uso de um quadro, você escreve, você desmembra as palavras, e aí você mostra coisas que numa pregação, se você falar, talvez as pessoas não consigam captar. Então, a sala de aula, para mim, E também tem que, na pregação, você tem ali uma média de tempo. Exatamente. Se você começar a explicar muito na pregação, as pessoas podem ficar um pouco... Enfada. Agora, na sala de aula, já... Pô, interessantíssimo isso aqui. É totalmente diferente. Sim. Essa vírgula aqui que Faz uma diferença faz uma absurda. diferença enorme. Exatamente. Até os alunos têm a oportunidade de perguntar, você consegue ter muito mais controle do que as pessoas estão entendendo daquilo, né? É totalmente diferente. Porque quando você está pregando, na verdade, em todo o tempo, né, você está anunciando a palavra do Senhor para que os corações sejam alcançados. Mas no momento em que você está no púlpito, você está levando uma palavra evangelística. Toda palavra é evangelística, né? Mas você tem um tempo ali, como o Alan falou, você tem um tempo muito curto, onde você tem que entregar o recado. Ó, entreguei o recado e deixa o Espírito Santo atuar agora, porque a atribuição de pregar é minha. Convencer é do Espírito Santo, não sou eu. Então, se Deus sabe como trabalha. Agora, na sala de aula, você consegue olhar no olho da pessoa, pegar na mão e dizer assim, o que você não entendeu? Isso. E às vezes a dúvida de um é a dúvida de todo mundo. E você não dá essa oportunidade numa pregação de levantar a mão, até porque se fizer isso, quebra toda a tua linha de raciocínio para você voltar. Quem prega, não prega, sabe do que eu estou falando. Você agora, como seminarista, vai ser convidado a pregar algumas vezes. Você vai entender muito bem do que a gente fala. Não, mas isso aí. Ensino. Porque eu parei na parte. Cortei teu raciocínio, viu? Me chame pra pregar. Não, mas Na é porque eu tô iniciando seminário, né? Mas eu sou filho de professora. O meu avô fez licenciatura. A minha tia é professora, o meu tio é professor, a minha irmã é professora, o meu irmão faz medicina, mas ele ama dar aula de matemática. Então, todo mundo na minha família é professor. E eu gosto muito de ensinar. E muitas vezes a gente está lá no seminário e, assim, quando eu aprendo alguma coisa, é muito complicado não contar isso para alguém. Porque no púlpito você não vai ficar contando tudo que você aprende no seminário, né? Obviamente, você não tem esse espaço. Mas na EBD é um espaço que você pode explicar alguma coisa de maneira mais aprofundada. E é muito bom. Ontem foi o PG, né? E aí teve essa mesma experiência, assim, deu pra gente falar sobre coisas, explicar coisas muito prazerosas. Então, concordo com o senhor. Senhor não, concordo com você. Tava todo mundo aqui me zoando antes, falando que eu ia falar senhor, mas concordo com você, acho que ensino é sensacional. Vou cancelar esse garoto, não. Vai cancelar o nome? Tá sujando agora esse negócio de cancelar, né? É, né? Cancelar esse garoto. Cancelar esse garoto. Aí eu não venho. Rodrigo, mas e no seu trabalho, na sua área profissional? Como as pessoas te conhecem, provavelmente sabem que você é pastor, sabem do seu interesse pelo estudo. Isso é um bom argumento para você? As pessoas vêm te
vão até você para te perguntar sobre algumas coisas? Tem alguma experiência com relação a isso? Olha, poxa, vou falar com o Rodrigo, porque o pastor Rodrigo, ele entende disso aqui, entende disso e tal. As pessoas normalmente vão até os cristãos, principalmente quando está passando por algum problema, a gente sabe disso, né? Vem até, pô, quero uma oração e tal. No seu caso, ainda tem o lance da dúvida, né? Muitas pessoas podem ir até você, não sei se é assim que funciona, para querer tirar uma dúvida que, de repente, ela não conseguiu tirar em outro lugar. Assim, a gente não pode esquecer que o ambiente de empresarial, o ambiente corporativo, a gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso Estado ele é laico. Mas a gente também não pode omitir quem nós somos. Isso. Então, assim, a minha equipe, hoje eu tenho uma gestão de hoje minha equipe está reduzida por causa da pandemia, a gente teve que reduzir bastante. Mas hoje eu faço gestão de 3 contratos, né, dois shopping centers grandes. Eu tinha 110 colaboradores em um shopping e tinha 20 em outro. Hoje a gente está com uma capacidade de 50%, a gente reduziu bastante. Mas uma coisa eu sempre deixei claro para a minha equipe. Eu sou o Rodrigo, gestor, mas eu sou o Rodrigo, pastor. Todo mundo sabe que eu sou pastor, não escondo isso de ninguém. Faço questão de deixar isso muito claro. E como eu lido com pessoas de diversos níveis intelectuais, e eu tenho uma gama muito grande de pessoas de classes sociais diferentes, eu me relaciono, por exemplo, com pessoas que ganham uma faixa salarial de R$1.000, né, de um salário mínimo, que é da minha equipe, mas eu me relaciono com pessoas que ganham mais de 20 salários. Então eu tenho que saber lidar com esses dois extremos, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho pessoas de diversos credos e diversas opções sexuais. Sim. E dentro do mundo corporativo, a gente tem que saber transitar muito bem nisso, porque eu posso incorrer em um processo por discriminação racial, por discriminação religiosa. Eu não posso respeitar, por exemplo, eu tenho alguns homossexuais na minha equipe. Então, eles sabem da minha posição enquanto pastor, deixo isso muito claro, mas na empresa eu sou o Rodrigo gestor. Dentro da minha sala fica de porta aberta, todo mundo tem livre acesso. Muitas vezes a minha sala é um gabinete pastoral, porque eu lido com diversas situações. Eu já peguei uma situação, por exemplo, de um colaborador meu que chegou para mim e falou assim, eu vim conversar contigo e o cara botou o 38 em cima da mesa. Eu falei, pronto, morri. Jesus, estou chegando. E ele falou para mim, olha, minha esposa me traiu e a recomendação que eu tive foi de matá-la e eu conversei com o meu pastor e meu pastor falou que eu podia fazer. Meu Deus. E aí eu fui lá no tráfico, comprei essa arma aqui e vou matar a mulher. E vou me matar. Feminicídio o nome, hein, gente? E aí, assim, como é que você trata uma situação dessa? Você está num ambiente profissional, você está num ambiente corporativo, mas ele não está me procurando ali como gestor, ele está me procurando na figura de um pastor. Sim. Aí você vai fazer todo um aconselhamento. Fui orar com ele, é claro. Aquilo ali não aconteceu da forma como ele queria, ele desfez da arma e restituiu o casamento dele e viveu uma vida normal, voltou a uma vida normal e glorificado seja o nome do Senhor. Eu tenho algumas histórias de conversão na minha equipe, né, pessoas que se converteram, pessoas que eu trago para fazer o projeto radical. Hoje as pessoas me procuram, eu tenho gente na minha equipe que eu brinco assim, olha, quer fazer parte da minha equipe de liderança, você tem que ser radical. Então, hoje, 50% dos meus líderes são radicais. São pessoas que me ajudam a difundir o evangelho dentro da empresa. E a minha sala hoje, por incrível que pareça, é muito mais um gabinete pastoral do que a sala de um gestor. Mas, assim, a gente não pode negar quem nós somos e a gente tem que trabalhar, mas com muito cuidado. Você tem que saber transitar, porque é uma linha muito tênue e em alguns momentos, se você não tiver habilidade para lidar com isso, as pessoas podem querer de você. Por exemplo, acontece muito isso, tá? Eu vou colocar um atestado médico falso e ele não vai me punir porque ele é pastor. Não, eu sou gestor. Sim. Eu vou ter algumas atitudes que ele vai como pastor. Não. Na hora de... É que eu falo lá, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, tem que ser certo. É sim, sim, não, não. Se você fez a coisa certa, ok, eu vou te tratar de acordo com como você age. Agora, eu também tenho que olhar o lado da empresa, porque a empresa não é uma entidade filantrópica. Ela está ali com fins lucrativos. E eu sou cobrado pelo resultado. Então, não adianta você chegar atrasado achando que eu não vou descontar porque eu sou pastor, porque, tadinho de você. Se você não ficou preocupado que o seu salário é menor no final do mês, não sou eu que vou me preocupar. Sim. São direitos e deveres, e as pessoas têm que ter isso muito claro. Mas, assim, tem que evidenciar aqui como é
absolutamente maravilhoso a integralidade do Evangelho. Porque muitas vezes eu acho que a gente pode ter a dimensão, pastor Rodrigo ele não é pastor integral. Então é como se, de alguma forma, o ministério do senhor fosse só quando o senhor está na igreja. Quando, na verdade, o trabalho do senhor, o senhor muitas vezes não, né? A pessoa que o senhor representa ali é a manifestação do reino de Deus. E eu digo que eu sou mais pastor no trabalho do que na igreja. Exatamente. Porque o fato de eu não ser o pastor titular, eu não estou à frente de nenhuma atividade, eu estou hoje muito mais como um staff, né, à disposição da igreja naquilo que a igreja precisar. Então eu não exerço muito. Lógico que pastor você é 24 horas, você tem que estar ali para socorrer. Mas hoje eu exerço muito mais o ministério pastoral no meu trabalho, na minha vida profissional, do que propriamente na minha vida eclesiástica. As demandas pastorais para mim são muito maiores na empresa. Aconselhamento. E aí eu tenho diversos assuntos, né? Eu tenho de gente que foi violentada, de pessoas que tiveram sua casa que foi inundada, pessoas que moram em comunidade, gente que foi colocada para fora. E aí você tem que fazer todo um trabalho social. Muitas vezes a gente tem que angariar fundos dentro da empresa para poder repor uma geladeira, um fogão que a enchente levou. E aí você tem que agir como pastor, não tem jeito. Tem momento que você tem que chegar e você está vendo um conflito na equipe e você... Vem cá, vamos conversar aqui. Calma, não é assim. Então, hoje eu exerço muito mais o ministério pastoral num lugar que, teoricamente, eu não exerceria, mas eu exerço muito mais na empresa do que na igreja. Isso aí, pastor em tempo integral na igreja, na empresa. Pode pegar gancho? Pode. Olha para mim, então, aqui rapidinho. Quero pegar esse ganchinho aqui, gente. Bobão, você viu a importância do que você fala e transmite para as pessoas? A gente viu uma história aqui de que um pastor, mas poderia não ser um pastor, poderia ser qualquer um de nós, que aconselhou um rapaz a destruir uma vida e estragar a vida dele também. Certo? Então, o cara estava pronto a fazer uma tragédia. E aí, graças a Deus, que Deus interviu na história usando a vida do Rodrigo. Preste muita atenção no que você vai falar. Isso foi um caso extremo, mas existem outras coisas pequenas ali que você acha que é pequeno, mas você pode estar destruindo casamentos, estar destruindo relacionamentos. Então, fica esse alerta aí, com o meu desabafo, tá bom, é isso aí. Na verdade, gente, tem que ter muito cuidado com o que fala. Com certeza. Tem que ter muito cuidado. Às vezes, para ficar bem com uma pessoa ou alimentar o ego, não sei, de alguma forma, você acaba querendo... Não, é isso aí, ó. Vamos lá, sou seu amigo, meu. Tá certo, quebra aquele maluco. Quebra, pô, vamos lá. A palavra ela tem o poder de levantar e de derrubar a pessoa. Depende de como você vai empregar. Então tem que ter muito cuidado com o que fala. Isso é uma realidade. Eu vivo isso diariamente. Eu recebo pessoas que estão extremamente desmotivadas e pelo simples fato de entrar na sala, às vezes, eu vou citar mais um outro caso, que se você me permite. Claro. Eu tenho um menino na minha equipe que ele é homossexual. Um excelente funcionário e é homossexual. Mas você é pastor com homossexual e qual o problema? Jesus disse, vem a mim como estás, que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lança fora. Jesus não mandou ficar do jeito que estava, mas vem como estás. A transformação, como a gente falou no início aqui, é o Espírito Santo que produz, não sou eu. E se tem uma chance deles um dia mudar, é perto de você. Exatamente. Se você está ali, né? Dia a dia e tal, trocando a ideia. E aí ele sentou de frente para mim na mesa, ele começou a falar, e começou a contar a história de vida dele, foi narrando. E aí chegou um momento, ele falou assim, o que você me aconselha? Eu falei assim, você quer um conselho? Ele, quero. O que você me aconselha? Primeiro eu quero te dar um abraço. E aí talvez na cabeça, você é homem, um cara homossexual, cara, deixa eu te dar um abraço. Deixa eu te dar um abraço. Aí eu levantei, dei a volta na mesa. Cara, quando eu dei um abraço, eu precisei ficar segurando o cara, porque o cara caiu. E chorou. E aí depois que ele botou tudo pra fora, eu falei assim, rapaz, Deus tem um projeto lindo na tua vida. Se permita ser impactado por Deus, se permita deixar Jesus agir na tua vida. E aí comecei a trilhar com ele um caminho, dizendo para ele assim, olha, vamos fazer... Posso criar um plano de ação para a tua vida? Vamos fazer aqui, eu costumo dizer na área de gestão, né, tempos e movimentos. Vamos criar um planejamento aqui, um PDCA. Quem é de engenharia, Matheus faz engenharia, sabe muito bem disso. Vamos fazer um PDCA aqui.
Então, vamos começar aqui nessa linha, e vamos aqui. E a gente, à medida que a gente for avançando nas etapas, a gente vai dando um ok, ou se você encontrar dificuldade, a gente refaz o planejamento, refaz a trilha, ok? Cara, esse cara estava pronto para morar na rua, esse cara estava pronto para deixar o emprego, possivelmente iria se suicidar. Esse cara conseguiu alugar um kitnet, mobiliou a casa dele, voltou a estudar, terminou o 2º grau, que era um sonho dele, é uma pessoa extremamente feliz, me dá dicas assim de evolução no planejamento estratégico do nosso negócio, me ajuda pra caramba. E aí eu tô orando, pedindo a Deus que trabalhe no outro lado dele, que aí eu não posso entrar também, mas tenho orado ao Senhor para que Deus mude. E mudou a vida do cara. E é um processo. É um processo. Tá Pode ser que eu não veja a conclusão desse Isso. processo, mas assim, o startup foi feito, o pontapé inicial foi dado. E talvez se eu ficasse naquele milindre, né? Não posso, porque... Que isso? Vem cá. Estava fora da empresa. Vamos lá, vamos... A gente está aqui para isso, para ser, não é o tema da nossa igreja? Agente de transformação? Isso aí. É isso aí. É isso aí. Que benção, cara. Demais, né? Incrível. Exemplo. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Não. Não? Eu quero. Rodrigo. Você já cortou o menino. Eu tô perguntando se ele quer, né? Não. Rodrigo, fala pra gente, porque novembro do ano que vem, é isso? Se Jesus não voltar até lá, sim. É. Se Jesus voltar, não vou estar aí, não. Caramba, é verdade. Eu também não. Eu também não. Isso aí precisa ficar firmado, né, Lucas? Amém. Não, né? Amém. Tira essa dúvida do seu coração, da sua cabeça. Não pode ter dúvida. Nós estaremos com ele. Não é isso? Amém. Exatamente. Mas vai acontecer uma viagem, já é um sonho. E conta pra gente a história dessa viagem. Eu sei que você sempre teve esse desejo. E agora surgiu essa oportunidade. Fala um pouco pra gente. Até pra acalmar os corações, né? Pelos últimos acontecimentos. Você pode entrar nesse... Então, pisar em Israel é um sonho, eu acho que de qualquer cristão. Uma coisa é você ler a palavra, outra coisa é você andar nos lugares onde a palavra foi escrita. Então esse é um sonho do meu coração. Eu ouvi uma vez, quando eu estava fazendo o seminário, seminário judaico, eu ouvi o rabino que dava aula para a gente dizer uma coisa que ficou na minha cabeça durante muito tempo isso. E ele disse assim, olha, ir a Israel não depende de dinheiro. Aí você falou assim, poxa, mas como não? Você tem que comprar passagem aérea, você tem que pagar hospedagem. Mas ele falou o seguinte, ir a Israel depende de uma permissão de Deus. Porque tem gente que tem dinheiro e nunca foi a Israel. E tem gente que não tem dinheiro e já foi a Israel. E eu vi isso na prática algumas vezes. Eu já tive a oportunidade, inúmeras vezes, de ir e nunca sair do Brasil. Nem passaporte eu tenho, vou ter que tirar agora por conta dessa viagem. E tive condições financeiras de ir inúmeras vezes. Priorizei outras coisas, mesmo tendo uma vontade, tendo um sonho de ir lá. E agora eu determinei, falei, não, peraí, a gente tem que ter planejamento, a gente tem que determinar algumas coisas, e comecei a orar ao Senhor nesse intuito. E é lógico, você tem que ter fé e tem que ter ação, oração, né? Orar e ter ação. Fiz alguns planejamentos de vida, fiz alguns planejamentos financeiros, estou me reestruturando para poder arcar, até porque agora o dólar está lá nas nuvens, está muito complicado, então elevou um pouco, mas ano que vem, em nome de Jesus, se Jesus não voltar antes, em novembro nós estaremos fazendo uma viagem aí de 9 dias. O dono da agência é um pastor amigo, um homem de Deus. Eu já queria ter viajado com ele antes, não tive oportunidade, mas coloquei no coração de ano que vem, e aí ele falou para mim, Rodrigo, já que você conhece tanta gente, você é um apaixonado pela cultura hebraica, você estuda a fundo isso, por que você não monta uma caravana e muita gente acha que eu vou ser o guia? Não, terá um guia lá, mas certamente as pessoas vão me perguntar muito no decorrer da viagem, e a gente vai estar indo aí em novembro do ano que vem, vai ser uma viagem, tenho certeza que marcante, não só na minha vida, como na vida de todos aqueles que forem conosco. Amém. Top demais, cara. Cara, eu quero ir. Bora, a gente começa a fazer vaquinha na igreja. Meu sonho, mas... a gente fez um parcelamento que eu falou. A gente parcelou em 20 vezes. Vai ter Mas olha outras só, vezes, você né? quer ir? Então você vai. Vamos orar, tomara. Sonho. Imagina. Ô, Rodrigo, mas explica pra gente, porque pode ser que a gente tenha medo. Fique com medo, né? Eu sei que a gente já até conversou sobre isso,
mas a gente tem um alcance legal, graças a Deus por isso. Inclusive, eu nem falei ainda, né, gente? Sobre a inscrição no canal. Ah, tá, não. Verdade, tem que falar. Abre esse parênteses aí. Parênteses aqui. Parênteses aí. Se inscreva no canal, gente. Se inscreva no canal, é muito importante você se inscrever no canal. Você já viu o piloto? Curte, Você viu o compartilha. piloto? Exatamente aí. O que eu tô falando. Assina. Ativa o sininho. Esse garoto é muito bom. Gente, é muito importante que você se inscreva no canal. Como o Lucas falou, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Nosso canal tem muitos conteúdos. Esse aqui é um canal que tem o pastor Rodrigo falando coisas legais e eu e o Lucas falando besteira ou sei lá o quê. Mas o pastor tem um conteúdo excelente. Muito bom, tá salvando aqui à noite. Mas então faça essa inscrição no canal, que você vai ter inúmeros conteúdos relevantes. E também uma outra coisa que eu não tinha falado, mas eu vou falar agora. Vai aparecer em algum lugar por aqui. Aqui, Pois ó. é difícil Vai aparecer falar aqui, ó. sobre isso. Vai aparecer aqui, ó. É difícil porque você... Aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. Da outra vez eu fui tentar fazer isso lá, com o pastor falou pra mim, fui fazer Na isso. próxima gravação vai ter São alguém deitado tudo aqui trocado, levantando a boquinha. São tudo trocado. Gente, a gente precisa melhorar o nosso estúdio, nosso som, a gente quer entregar um som de qualidade. Não que não seja, tá, Matheus, Daniel, Vitória? Na próxima eu quero água com gás, tá? Água com gás, que o convidado está pedindo. A gente precisa melhorar, então, se você é um entusiasta, se você gosta desse trabalho, se você quer nos apoiar, faz um Pix. Né, Lucas? Não precisa ser muito o que Deus colocar no seu coração. Mas se Deus colocar muito. Se Deus colocar Então, cinquentinho. faz um Pix. Vai aparecer aqui o endereço aqui para você colocar o Pix, a chave, que é o CNPJ da igreja. Só que você precisa, quando você mandar para a igreja que está enviando um Pix, o PIBcast, você coloca lá assim, ó, no comprovante PIBcast, que aí vai ser direcionado para a gente poder investir aqui e entregar mais qualidade para você. Tá bom? Agora vamos voltar. Rodrigo, fala pra gente, cara, porque nas últimas semanas aí aconteceu umas coisas infelizes, né, cara? Que a gente fica triste com as notícias, porque são vidas, e a gente sempre fica triste com vidas perdidas, independente de onde seja, né? Mas você tem muito mais informação a passar. Você pode até navegar, que eu acho muito interessante, toda vez que eu ouço a história, toda vez que eu vejo sobre essa história, sobre a origem do conflito. Entre Israel e Palestina. Você tem até uma notícia que eu, por exemplo, não sabia, e aí você compartilha com todos nós aí. Tudo começa na desobediência. Tudo começa na ansiedade do homem, né? Tá na mídia aí uma novela que tem um monte de gente acompanhando, né? Gênesis. Então tudo começa lá, a mulher sábia tem que edificar a casa, Sara fica preocupada, oferece Agar, a egípcia, como esposa para Abraão, para que ela gerasse a semente que daria a grande sonhada nação que Deus prometeu a Abraão que faria dele. Então nasce ali Ismael. A promessa de Deus não volta atrás na sua palavra, né? Então se Deus prometeu que da semente de Abraão sairia uma grande nação, a bênção também estaria estendida a Ismael. Só que posteriormente a bênção não pode ser misturada, né? Porque o que iria acontecer ali, na verdade, era o que Deus já tinha falado em Gênesis 3,15, que da semente da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então não podia ter uma linhagem misturada, precisava ser o que a gente chama na teologia, na teologia judaica, né, a linha dos justos, que foi interrompida quando Caim matou Abel. A linhagem do justo ali foi interrompida e ela volta reconstituída através de Sete, porque a Bíblia diz que quando Deus dá a Eva Sete, Eva vai dizer isso, né? O Senhor me concebeu em lugar do meu filho Abel. A Bíblia diz que voltou-se a invocar o nome do Senhor. Então, da linhagem de Sete, a gente vai ter a linhagem dos justos. Quando a gente chega em Abraão, a gente vai ter um desdobramento aí de tempos, né? Até o capítulo 11 de Gênesis, a Bíblia narra uma história, depois a gente tem um hiato ali, e entra na sequência a história de Abraão. Ele vai ter Ismael, que da descendência de Ismael a gente vai ter a ramificação de todos os povos árabes. E da descendência de Isaac, nós vamos ter
toda a descendência hebreia da qual vai vir Jesus. Eles brigam hoje por uma faixa de território que, na verdade, os muçulmanos dizem é minha porque eu sou filho de Abraão. E eles não estão mentindo, porque são descendentes de Ismael. E os judeus dizem assim, essa faixa de terra é minha porque eu sou filho de Abraão. Tudo bem que quem reconquistou aquilo, quem comprou aquele território ali foi Davi e estabeleceu como a capital de Jerusalém em seu reinado. Mas ambos são descendentes de Abraão e são donos daquela terra. É óbvio que a gente sabe que por trás dessa guerra geopolítica existe toda uma ação espiritual. E o inimigo ele vai ficar o tempo todo lançando essa guerra entre irmãos. A gente vai ver isso entre Caim e Abel, a gente vai ver isso entre Esaú e Jacó, e a gente vai ver isso acontecendo aí. A gente vai ver depois as 12 tribos se dividindo, 10 tribos indo para um lado, duas tribos indo para o outro. São irmãos ali discutindo e brigando, porque por trás tem um plano de fundo aí espiritual querendo destruir. Então, infelizmente, desde que muita gente fala assim, a briga começou quando Deus chamou Abraão. Não, a briga começou quando Deus disse, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a semelhança. Isso era um desejo do coração de Satanás, né? Ele vai dizer lá em Ezequiel, serei semelhante ao Altíssimo. E aí quando ele ouve Deus no ato da criação dizer, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, era tudo que Satanás queria. Então começa a perseguição, começa o plano do diabo ali para tentar destituir a criação perfeita de Deus, e a gente vai ver isso se estendendo ao longo da história e chegando hoje na história de Israel. As guerras estão se intensificando, e isso é muito normal acontecer, e daqui para frente isso vai potencializar, né, até que se cumpra um propósito. A igreja precisa estar atenta a algumas coisas, por isso a importância de estudar. Essa guerra, como eu disse inicialmente, é uma guerra entre irmãos, palestinos e judeus, filhos de Abraão, um descendente de Ismael, outro descendente de Isaac. Só que, pelo plano de fundo espiritual, a gente tem que olhar o que Jesus falou. E quando a gente olha para a história, a gente vai ver Jesus lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando os seus discípulos perguntam, Senhor, como que vão acontecer as coisas até a sua volta? Jesus disse, olha, fiquem atentos à figueira, quando a figueira voltar a florescer. A figueira, ela aponta tipologicamente para Israel. Quando que Israel voltou a florescer? A gente pensa que, falando de Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Só que Israel voltou a florescer, Deus falou. Em uma das profecias, Deus falou assim, olha, em um único dia, eu vos trarei de volta a sua terra e vos farei nação. Em um dia. Seriam dispersos entre as nações, mas em um dia Deus trarei de volta. Quando que isso aconteceu? 14 de maio de 1948. Estou falando século passado, estou pertinho aqui. Ó. Né? Então, assim, em um dia Israel voltou a ser nação. Em um dia a figueira voltou a florescer. E quando Jesus falou assim, olha, quando a figueira voltar a florescer, estejam atentos, porque está próximo a volta do Filho do Homem. Quando que isso aconteceu? 14 de maio de 1948. E aí nós, brasileiros, temos um grande privilégio nisso, porque segundo o que foi dito em Gênesis 12, abençoarei os que te abençoarem, quem deu o voto de Minerva para que isso acontecesse foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, deu o voto de Minerva para que Israel voltasse a ser reconhecido como nação perante a ONU. Então, tanto que os brasileiros hoje não precisam de visto, têm livre acesso a Israel, são amados por Israel. E nós temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, porque abençoamos o Estado de Israel. Não sabia disso? Não, essa eu não sabia, não. Sério? Isso aconteceu em 1948. Legal. 14 de maio de 1948. Então, Jesus continua em Mateus capítulo 24, Jesus vai dizer o seguinte, olha, não passará essa geração sem que isto se cumpra, a volta do filho dele, a volta dele, né? Então, quando Jesus fala de geração e a gente olha para a Bíblia, a gente contempla o período de uma geração entre 70 e 80 anos. A gente vai ver, os salmos falam de uma geração de 80 anos, e a gente vai ver que Israel ficou cativo na Babilônia, foi até tema do devocional hoje que o pastor Dario mandou, Israel ficou cativo na Babilônia 70 anos. Tudo bem que Israel ficou cativo ali por não cumprir o mandamento de Deus, que era guardar o ano da Shemitah. Mas Israel fica 70 anos, é o período de uma geração. Então, entre 70 e 80 anos é o período de uma geração. E Jesus fala que esse período aconteceria quando? Quando a figueira voltasse
a florescer. Quando a gente olha o período de uma geração entre 70 e 80 anos, olhando a 14 de maio de 1948, nós estamos muito próximo do tempo se cumprir. E quando o tempo tivesse para se cumprir, Jesus disse que haveria o quê? Guerras, rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. Tudo o que a gente está vendo acontecer no cenário mundial. Então Jesus disse assim, olha, quando vocês ouvirem que a paz, repentina destruição virá. Há, nos anais da história, há nas entrelinhas, sempre alguém querendo se levantar apresentando um acordo de paz entre judeus e palestinos. Quando isso acontecer, está muito próximo. E a gente está vendo muito isso. Então, esse é um marco, aí eu estou falando teologicamente, né? E estou comparando a teologia com a história. Só que quando a gente vai para o livro de Levítico, capítulo 25, existe uma festa muito importante que marca o fim de um ciclo, que é a festa de 50 anos, que é o jubileu. E o jubileu aponta a libertação. Quando o israelita comprava uma propriedade de alguém, cumprindo-se o ano de jubileu, ele tinha que restituir, ele tinha que devolver. É como se fosse o ano da libertação. Então, 50 anos, teologicamente, tem uma representatividade muito grande. E aí, quando a gente olha de 1948, 70 anos, dá em 2018. Quando a gente olha 50 anos voltando no tempo, se a gente pegar o que aconteceu em 50 anos, tendo como marco ali 2018? Eu estou falando de 3 anos atrás, eu não estou falando de 2.000 anos atrás, não. Sim. E a igreja está dispersa. Quando a gente olhando para o cenário de 2018, quando a gente volta 50 anos para trás, você vai dar em 1966. E aí, 66, o que teve de relevante? Nada. Mas o que acontece em 67? Em 67, a gente tem a Guerra dos 6 Dias, onde os povos árabes se levantaram contra Israel. Durante 6 dias, Israel não tinha a menor possibilidade de vitória. Israel guerreou com as nações aliadas aos muçulmanos. E no 7º dia, Israel saiu vitorioso. O 7º dia foi um dia de descanso para Israel. Lembra da criação? 6 dias criou, 7º dia descanso. E aí a Guerra dos 6 Dias. Quando a gente conta 50 anos da Guerra dos 6 Dias, que foi em 1967, a gente chega no ano de 2017. Tem alguma coisa acontecendo no mundo espiritual. Só que Jesus, em Mateus capítulo 24, ele vai dizer o seguinte, olha, quando o sol se converter em trevas e lua se converter em sangue. Naquela época eles não tinham noção. Mas hoje, com o avanço dos estudos, a gente sabe que há um eclipse. E há um eclipse lunar que a lua fica vermelha. E aí, olha o que acontece em 2014 e em 2015. Em 2014, os judeus seguem algumas festas bíblicas. E as festas, elas nunca caem no mesmo dia, porque o calendário que rege Israel é o calendário lunar. Não é o calendário solar que rege o nosso calendário, que é o calendário gregoriano. E quando chega em 1914, a primeira festa que Israel celebra é a festa de Pêssar, Páscoa, que tem 7 dias. Na verdade, são 8, porque você tem o primeiro dia de Pêssar e 7 dias de Matzá, pães ázimos. Então, no primeiro dia da festa de Pêssar, Pêssar significa o quê? Libertação. O povo foi liberto do Egito. No primeiro dia de Pêssar de 2014, lua de sangue. E aí tem uma outra festa, que é a festa de tabernáculos, que também é uma festa de 7 dias. E no primeiro dia de tabernáculo, o tabernáculo fala de quê? De morada. Liberto, morando. Consegue entender espiritualmente o que eu estou falando? O Senhor libertando e o Senhor te levando para morar com Ele. No primeiro dia da festa de libertação, lua de sangue, 2014. No primeiro dia da festa de tabernáculo, 2014, lua de sangue. 2015, não cai no mesmo dia. Lembra? Calendário lunar. Primeiro dia da festa de Pêssar, de Páscoa, de 2015, lua de sangue. Primeiro dia da festa de tabernáculos, lua de sangue. Isso. 2014, 2015, 2017, 2018. O que a gente vê acontecer agora? Quando que estourou o estupim em Israel? Há pouco tempo. Em qual festa? Hag Baomer, festa do fogo. Os judeus estavam celebrando no Muro das Lamentações, no Cótel, e estavam caindo bombas, né? O Hamas tacando bomba. É uma festa que comemora, na verdade, a história de um dos rabinos mais importantes de Israel, que escreveu a história de Israel, que escreveu o Talmud, que tem uma influência muito grande na literatura e cultura de Israel. Então, a gente olha tudo isso acontecendo, a gente tem que olhar o que está em volta. O que está acontecendo em volta? Os judeus clamam pelo terceiro templo, porque a gente tem o primeiro templo, na verdade, seria o quarto, né? Porque o primeiro não é templo, porque o primeiro é o tabernáculo que é feito no deserto. O primeiro templo ele vai ser construído, brota no coração de Davi, mas quem constrói é Salomão. Aí a gente vai ver os babilônicos destruindo,
Depois, quando a gente entra no livro de Ageu, a gente vai ver Zorobabel reconstruindo, e a gente vai ver o povo romano destruindo no ano 70, e há uma reconstrução agora do terceiro templo físico. O que foi destruído era o templo de Herodes, que era o templo mais suntuoso. Então os judeus anseiam pela reconstrução do templo, para quê? Para que se cumpra o que está escrito em Apocalipse, que o anticristo ele se assentará no templo de Deus. E o que eles entendem como templo? Nós entendemos que o templo do Espírito hoje somos nós. Mas para os judeus, precisa ter o templo físico para haver sacrifício. Aí eu falei de 14, falei de 15, falei de 17, falei de 18. 2016, o que acontece? Inauguração do altar de sacrifício em Israel. Já existe lá, está pronto para oferecer sacrifício, como era no Antigo Testamento. É construído, é criado o Instituto do Templo, um órgão que está desenvolvendo, já está pronto, os Kohanim, os levitas, aqueles que vão servir no templo, fazendo todo o serviço sacerdotal. Já estão hoje, jovens estão treinados, pronto. Já sabe como tocar a trombeta, já sabe como sacrificar o animal, já sabe como separar o animal, já sabe toda a ritualística. Se você entrar no Google agora, aí você vai ver lá, o candelabro de ouro, a menorá que iluminava o templo, está em exposição em Jerusalém, no bairro. Jerusalém hoje ela é dividida em bairro judeu, muçulmano e cristão. Então, se você for no bairro judeu de Jerusalém, está lá a menorá, pronta, de ouro, a réplica idêntica está lá, que vai ser usada no templo. No entorno do local do templo, já existe um criatório de animais que serão sacrificados. Já está pronto. O novilho vermelho, que é descrito em Levítico, que é um cerimonial específico, foi desenvolvido em laboratório, já está pronto para o abate desde 2017. Isso está acontecendo aqui no nosso templo. E o povo está disperso. O mundo está andando, o mundo espiritual está trabalhando, o tempo de Deus está findando e a igreja muitas vezes está dispersa. O que falta hoje? A construção do templo. Já tem projeto, já tem recurso, a obra fica pronta em 3 anos. O que precisa para esse templo ser erguido? Retirar a mesquita de Al-Aqsa, que é a mesquita muçulmana, porque o domo do templo lá, onde ficava o templo de Salomão, embora seja território israelense, é domínio muçulmano por conta da época dos otomanos, que eles tomaram, enfim, Israel deu direito, quando voltou a ser nação, eles liberaram aquele direito lá para os árabes, que é o local, na verdade, conhecido como Moriá, né, onde Abraão ia oferecer Isaac como sacrifício. Lá dentro daquela mesquita está a pedra onde Abraão ia oferecer Isaac como sacrifício. Então, o que precisa acontecer? Aquela mesquita sair. E aonde começa? Então, mas onde começa o estopim? Na mesquita de Al-Aqsa. E aí começa todo esse desdobramento. Para quê? Para retirar a mesquita, para reconstruir o terceiro templo. Ou seja, a volta de Jesus é mais próxima do que a gente pode imaginar. E as pessoas estão levando a vida, muitas vezes, de qualquer maneira. Caramba. Não, eu tô aqui já pensando, quantos anos será que deve demorar isso? Mas olha, aí você vai falar assim... Mas aí as pessoas podem falar assim, mas você está prevendo quando Jesus vai voltar? Não, Ei, sim. João, quando estava em Patmos, na ilha do Apocalipse, ele diz o seguinte, quem tem entendimento, que calcule. Porque o número da besta é o número de homem, seu número é 666. O que João está dizendo? Quem tem entendimento? Entendimento você busca estudando. Sim. Jesus disse que a gente não sabe o dia nem a hora, mas o tempo, sim, a gente tem que estar preparado. A gente tem que olhar os sinais. Lembra quando Jesus fala com as virgens? Né, quando faz a parábola das virgens lá? Como é que as prudentes sabiam, estavam com azeite na lamparina lá? Porque sabiam não ter. Aí a pessoa tem que conhecer um pouco da cultura judaica para entender o casamento. Como que se dá o casamento, que muita gente às vezes não entende. E se entender um pouco da cultura, vai entender que o que Jesus estava falando era algo muito tranquilo e nos chama a atenção para estarmos atentos, porque os sinais estão aí para quem quiser assistir. Só não percebe que Jesus está voltando quem não quer, quem quer levar uma vida de qualquer maneira. E vai pegar muita gente de surpresa. Incrível, né? Que aula. Brincou, que aula. hein? Brincou. Isso, Doutorando, né? Doutorando. Que benção. Me deixou agora sem palavras. Não, deixou a gente pensando. Hein? Muito pensativo. Quando vai ser? Não sei. Cara, Graças a Deus eu já vou estar casado. Não sei. Você sabe. Eu não sei. Não, mas, pô, em 3 anos, não é isso? Eu não sei. Não sabe. Eu não sei. Não sabe. Existem 3 linhas teológicas, né? Sobre o arrebatamento da igreja. Você está no seminário agora, você vai ver isso. Tá, Amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. Então, uns dizem que Jesus volta antes da grande tribulação. Outros dizem que ele volta durante. Outros dizem que ele volta depois. Eu costumo dizer que Jesus está lá do céu olhando a gente discutindo essas coisas, dizendo assim, sabe de nada, inocente. Né? Rindo. Mas, fato é,
as três convergem numa coisa. Jesus vai voltar. Amém. Em que tempo? Eu não sei. E também não estou preocupado. Eu tenho que estar preparado, porque qual é o tempo? É hoje. Eu tenho que estar consagrado hoje, preparado hoje. Amém. Porque ele pode não voltar coletivamente. Isso tem que estar claro. Com certeza. Jesus pode não voltar para a igreja hoje, mas se Jesus voltar para mim, É isso aí. e aí? E aí? Com certeza. Pensa nisso, mas fala perto do microfone. Eu penso muito nisso. Porque, na realidade, Jesus volta para muita gente, né? Antes dessa volta triunfal dele, Exatamente. ele volta para muita gente antes. Muita gente nossa que está com ele, né? Porque ele voltou. Ainda mais nesse tempo, né? Outros, outros a gente, na verdade, a gente sabe, né? A gente vai ter a gente tem indícios através da palavra de Deus. Sim. E não tem como negar isso. Não tem como para onde correr também. Seja qual for a volta, a gente tem que estar preparado. E aí não adianta a gente, às vezes, se a gente vê muito isso, é triste, cara. Eu fico muito triste com isso. Quando uma pessoa vai embora, e aí é próxima de alguém, o nosso, né? E a gente fala assim, tá com o Pai, tá com Deus. E às vezes, infelizmente, aquela pessoa, enquanto vida, não reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador. A gente não sabe dos últimos momentos da pessoa, Exatamente. entendeu? Mas e às vezes isso, acreditar nisso é um consolo, né? Eu acho que vai ser uma surpresa muito grande. Pode ter uma surpresa muito grande, mas assim, às vezes eu fico assim, cara, será? Porque durante a vida a pessoa não apresentou, né? Não, é como se a gente falasse que um ateu está lá com... Tipo assim, o cara levou a vida inteira sem acreditar, sem querer olhar Jesus, e aí, de repente... A gente não sabe o último estado de consciência da pessoa, então só Deus conhece. A gente se agarra nessas expectativas, né? Do último momento da pessoa de ter esse reconhecimento, esse arrependimento, esse reconhecimento. Porque fora isso, a Bíblia diz que... Infelizmente. Ficaram de fora. É triste, mas é uma realidade. É uma realidade. Rodrigo, mas tem história. Conta a história pra gente aí. Nessas suas pregações, seus ensinos, durante todo esse tempo seu de ministério. Com certeza você é uma pessoa que, graças a Deus, também tem muitos amigos, as pessoas te chamam também bastante, né, para você ir pregar em outras igrejas, até mesmo em outras denominações. Com certeza, numa dessas idas aí, tem algum caos. Né? Tem alguns eu não posso falar. Alguns eu não posso falar. Fala que você pode, então. Mas os meus amigos de outras denominações vão me bater. Rapaz, eu tenho algumas... teve uma muito engraçada. Porque assim, nós somos batistas, né? Uhum. Então, a nossa liturgia de culto é muito diferente de uma igreja pentecostal. Mas eu vivi muito tempo na igreja pentecostal. Então, eu costumo dizer que eu sou ghost. Uhum. Eu já estive do outro lado da vida. Caramba. Não é? Eu vou, né? Não é? Não, Matheus? Então, assim, nessas andanças de igreja pentecostal, tem muita gente séria. Tá? Não é porque hoje eu estou numa outra denominação que eu vou escarnecer de forma alguma. Existem homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas muito comprometidas com o reino, pessoas cheias do Espírito, pessoas que vivem mesmo o Evangelho isso aí é indiscutível. Mas tem gente que é cara de pau. Então, eu me lembro que uma vez eu estava no culto e uma pessoa saiu do púlpito, né, saiu do altar, e aí naquele momento de euforia, ele veio rodando, veio rodopiando, o famoso vou entregar o mistério, né? Tô no manto. E aí ele veio rodopiando. Rapaz, ele botou a mão na barriga de um camarada. Cara barrigudinho assim. Eu não sou barrigudinho. E aí, rapaz... Não, ela não é barrigudo. Cara. A barriga dele é tanquinho, só que é um tanque cheio de roupa. E aí, rapaz, ele de olho fechado... Ele foi querer dar um ar de espiritualidade e ele botou a mão na barriga do camarada, profetizando que a criança viria com muita saúde. Meu Deus. E aí ficou feio, né? Ficou feio, porque quando ele abriu o olho... Era um homem, né? Não tem e aí, rapaz, assim... Que esse foi um cara, eu peguei vários, né? Caramba. Peguei uma vez que... Já peguei gente tendo visão do anjo com a metralhadora. Nossa. Mas comigo, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque a Assembleia não tem muito de subir monte para orar. Uhum.
E eu lembro que uma vez eu fui com um grupo de amigos para o monte, a gente foi no Monte Várzea das Moças. Não era como é hoje, tinha que passar por debaixo de uma cerca de arame farpado, enfim. E aí quando nós chegamos lá em cima, eu sempre fui um cara muito racional, porque eu sempre gostei muito de estudar, então não vai me convencer com muita coisa. Eu sei que Deus pode fazer do jeito que Ele quiser, Ele usou uma mula para falar com o Balaão, vai fazer o que Ele quiser. Quem sou eu para limitar Deus? Mas eu sou muito racional, tem que ter uma lógica dentro do que está estabelecido, escrito. E aí eu estou ali naquela, né, orando, e eu estou vendo todo mundo pulando, e eu estou vendo gente dizendo, não, tem fogo aqui, tem fogo ali, estou vendo brasa, estou vendo anjo, estou vendo isso, estou vendo aquilo outro. Rapaz, de repente, na minha oração eu falava assim, Deus, eu sou muito frio, porque eu não estou vendo nada disso. Deixa eu ver o que esse povo está vendo, abre meus olhos, porque eu não conseguia enxergar o que eles estavam vendo. E a galera lá naquela empolgação, e eu ali com o coração sério, orando. Rapaz, de repente, eu senti uma mão pegando no meu pé e puxou meu pé para cima, assim, quase que me deu uma banda. É mesmo? E aí o cara arrancou meu sapato e jogou meu sapato para a mão de um outro rapaz. E aí quando ele pegou meu sapato, ele fez assim e caiu. Caramba. Rapaz, para as pessoas que estavam no manto ali, era poder. Eu, na hora, eu falei assim, deve estar com um chulé, porque derrubei o cara. Essa foi a minha reação, e eu ri. E aí todo mundo olhando para mim, seu carnudo. Eu falei, cara, não dá, desculpa, não dá. Eu não tô nessa conexão, sabe? Eu não tô nessa sintonia. Desculpa, cortaram meu Wi-Fi aqui. Caiu. Tá na carne. Tô fazendo download aqui, caiu a conexão, deixa voltar. Na época não tinha internet banda larga, não era discado, então ficava... E aí, cara, foi muito engraçado. Essa foi uma das coisas que eu vivi. Tem várias, né? Tem várias, mas... Pô, por que eu não posso contar uma minha, cara? Eu posso contar a minha, eu vou contar a minha. Umazinha minha. Porque tu faz muito menção do que o Rodrigo falou. Conta. Eu também vim da Assembleia. Quando eu era adolescente, tipo Daniel assim, cara, eu tava na igreja, olha só. Não vou nem falar o nome da igreja, não falar nada. E aí, como você falou, o manto lá, né, tal. Um irmão que era conhecido meu, eu tava lá e tal, orando, pedindo a Deus, e ele começou a rodar, cara. Rodar no meio do salão da igreja, sabe qual é? Rodando assim, né? Rodar no espírito, né? Uhum. Aí ele pegou um amigo e ficou os dois. Tava rodando. Rapaz, ele não foi lá, me achou, cara. Meu Deus, pensa nisso, cara. Ele me chamou lá, ele me pegou pela mão. Aí você fica, Rodrigo, sem saber o que você vai fazer. Você faz o quê? Vai falar o cara que não? O cara tá fechando lá, falando lá, e você fala o cara, não. O cara me levou, cara, lá pro meio. Ficou nós três rodando. Sendo que eu tava rodando, não tava ligado o que tava acontecendo, eu tava só rodando, cara. Eu só assim, meu Deus, acaba logo com isso. Acaba logo com isso, por favor, pedindo a Deus pra acabar com a situação, cara. Porque eles estavam rodando e glorificando, aí eu não tava conectado, cara. Não tava. Cara, isso foi uma... Eu tenho um amigo pastor, hoje ele é pastor, na época ele era presbítero, a gente estava no seminário. E a gente teve um culto seminarista, foi muito bacana esse lance. Porque o seminarista tinha que subir para trazer uma palavra de saudação. Sempre já tem muito disso, né? Vamos ouvir uma palavra de saudação. E eu acho que eu era o pior aluno do seminário, porque eu era da turma da bagunça. Porque assim, eu sempre gostei de estudar muito. Então, eu chegava na sala de aula, eu sentava lá atrás, e quando eu pegava a prova, eu fazia a prova muito rápido, entregava e saía. E a gente costumava, na minha turma, muito pastor, e a gente bagunçava mesmo, né? Aquela, quem dizia bagunça santa. Então, a gente tinha uma turma bem bagunceira, bem pra frente. E aí esse camarada no nosso culto de seminarista, ele subiu, leu a palavra lá e tal, falou com maior empolgação. Na hora dele descer, o púlpito tinha acessibilidade, né? Era rampado. E o assembleano usa calça social e sapato, não usa sapatênis. Hoje não, hoje já usa. Não tem aderência nenhuma. Não tem. E normalmente seminarista não tem dinheiro, cara. A gente rachava um milho bom. Nem sei se tem milho bom hoje, mas era um copo de Guaravita e um milho bom, rachado pra turma. A gente não tinha dinheiro. E aí, cara, aquele sapato que você vai pro ar livre, que você vai pra escola dominical, que você usa pra tudo. Você passou ali uma graxinha, escovou de novo. Quando ele foi descer do púlpito, ele escorregou. E pra não cair, você tenta se equilibrar, né? No que ele fez assim, a igreja, né? Eita glória! E ele... achou que ele tava... Aí quando ele voltou, aí eu falei, quase que eu falei o nome dele aqui agora. Aí eu falei assim, cara,
tu não tava no manto, tu quase caiu. Ele falou, mas a igreja glorificou e eu fui no embalo. E aí marcou isso, muito Cara, bacana. que legal. Tem muita história, né, cara? História. Eu falei isso da primeira vez. Só vive isso quem tá dentro. Né? Quem tem essas oportunidades. A gente viveu muitas coisas aqui na nossa igreja. A gente tá presente, né, cara? Isso é um alerta para você que tá meio que desanimado, né? Que sente, às vezes, não tá conseguindo forças para voltar. É bom que você volte logo, porque aí você consegue viver essas experiências. Rodrigo, fala pra gente agora uma experiência, porque eu sei que essas experiências marcam a gente de forma engraçada, e é legal, né, cara? A gente viver essas experiências com o povo de Deus, mas também tem outras experiências com o povo de Deus, ou particular, que marcaram a sua vida de que Deus está comigo aqui. Eu tive inúmeras experiências. Eu estou citando aqui momentos engraçados, descontraídos, até um pouco loucos, né? Sim. Mas eu vivi muita coisa também muito boa. Mas uma das experiências que me marcou muito, em um determinado momento da minha vida, eu quis estudar muito sobre satanismo. Porque a melhor forma de você conhecer o seu inimigo, né, você guerrear, é conhecer como ele age. E eu segui uma sequência de livros que eu vou até falar o nome do livro porque eu gostei muito mesmo, que o autor é Eduardo Daniel Mastral, e eu li Filhos do Fogo 1 e 2, depois Guerreiros da Luz 1 e 2, que é quando ele se converte, ele depois virou... A história de conversão dele é linda, e eu me identifiquei muito com o livro, a história, até porque o apelido dele... Tem um podcast com ele. Depois você pesquisa. Ele foi no podcast. E ele, assim, a experiência de vida dele é muito bacana. E o apelido que ele usa para ele no livro era o apelido que eu tinha. Então eu me identifiquei muito com o livro. Não é um livro, eu não sei como é que está agora, mas a primeira edição que saiu tinha 900 e poucas páginas. Eu li numa semana o primeiro, o volume 1. Caramba, detonou. E aí eu embolei no volume 2, e aí você fica naquela coisa. O livro é fantástico. Eu vivi algumas coisas espirituais muito significativas na minha vida. Mas a que mais marcou para mim, eu lembro que eu estava na igreja, nesse período, né? E o pastor virou para mim e falou assim, ele estava pregando, e ele apontou para mim e falou assim, você jovem. Aí eu olhei para trás, ele, não olha para trás não que eu estou falando com você. Deus quer usar muito a tua vida. Deus tem um projeto lindo na tua vida. Use a autoridade que o Senhor colocou sobre você, porque você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Essas foram as palavras dele no culto. Eu estava sozinho, Débora não estava no culto comigo, e eu fui embora para casa, e aquela palavra ficou ecoando, né? Ficou, como diz o pastor Dari, ficou reverberando na minha mente. Mateus tinha uns 3 ou 4 aninhos, Mateus hoje está com 20, vai fazer 22, Mateus tinha uns 3 para 4 anos, e eu estava na cozinha, e de repente, Débora me deu um grito do quarto. E quando Débora me deu um grito, mas foi assim, foi um grito um grito de pavor. Né? Ela estava vivendo algo que era terrível. E eu saí correndo em direção ao quarto. Apavorado também. Saí. Foi assim, foi um grito de pavor mesmo. E quando eu cheguei no quarto, o Mateus estava com a boca aberta, com a língua para fora, e a língua do Mateus estava em carne viva. Do nada. Ele não queimou, ele não caiu. Ele estava bem quando eu saí para ir para a igreja. E quando eu voltei da igreja, do nada, ele começou a chorar, e quando ele abriu a boca, ele não conseguiu fechar, porque a língua dele estava como se tivesse esfolado mesmo. Novinho? Ele não é novinho? 3 para 4 anos. 3 para 4 anos. E aí Débora pegou aquela situação. Imagina o pavor dela, né? E aí ela começou, como mãe, procurar ao redor o que poderia ter acontecido. Né? Quebrou alguma coisa, cortou, e não tinha nada. O cenário era normal. Ele apresentou aquela situação inexplicavelmente. E aí, quando eu olhei para aquilo, não dá tempo de você pensar muito, sabe? Veio na mente o que o pastor tinha falado comigo. Autoridade. E aí, naquele momento, eu olhei para ele, rapaz, eu botei minha mão em cima dele e falei assim, enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. A língua do Mateus sarou instantaneamente. E assim, chega a arrepiar. Então isso foi uma coisa que marcou muito para mim, sabe? Assim, ali eu vi na prática
o poder que o nome de Jesus tem, a autoridade que o nome de Jesus tem. E quando Jesus fala assim, olha, em meu nome vocês tocarão nos enfermos e eles serão curados. Então, eu vivi isso, né? Eu não ouvi ninguém falar, não. Isso aconteceu comigo, com a minha esposa e com o meu filho. E foi instantâneo, assim. E ele voltou a brincar como se nada tivesse acontecido. E aí eu vivi alguns momentos, né? Por conta, presenciei algumas coisas, da moto do meu filho andar dentro de casa sozinha, aquela motinha elétrica. A moto andou sozinha dentro de casa. Eu falei, beleza, engatou aqui o pedal, eu fui lá e desconectei a bateria. E a moto desconectada da bateria, a moto andou sozinha dentro de casa. E aí a gente repreende em nome de Jesus. Isso é uma das coisas que Então eu vivi algumas coisas, mas essa situação com meu filho foi marcante demais para mim. Vi na prática. São coisas que a gente nunca vai esquecer, né? São experiências que marcam. E aí, ali eu vi que o diabo não gosta de mim, eu também não gosto dele, e eu vou estudar cada vez mais para poder ensinar mais, para a gente lutar contra ele, porque ele já é um derrotado. Amém. Gente, que bênção, hein? Que bênção. Tenho certeza Tempo bom que demais, você né? se deliciou na sua casa aí com o nosso bate-papo, com o nosso convidado. Muitos ensinamentos, muitas experiências. Um tempo de crescimento e de experiência, porque quando você ouve uma experiência dessa, é claro que isso motiva o nosso coração, né? Serve como combustível para a gente também, para cada vez mais ver o que Deus faz em todo o tempo, porque muitas vezes você que está em casa, a gente não sabia que tinha acontecido essa história com o Rodrigo, e agora a gente teve acesso a essa informação. Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço, uma honra. Que bênção ter você presente conosco aí. Privilégio, foi um privilégio, assim, para mim, seminarista, ouvir tudo que ouvi, eu tenho certeza também que toda a igreja vai ser imensamente abençoada. Deus possa estar abençoando a tua vida. Se despede aí da galera, manda aí um alô para a família, manda um beijo para a galera. Você que está nos acompanhando de casa, espero que um pouco da experiência que a gente viveu tenha falado no teu coração. Começa a ler a palavra de Deus. Começa como nós falamos no início, com um versículo. Mas começa assim: Espírito Santo, revela ao meu coração o que o Senhor tem para mim. E tenha certeza de uma coisa. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se você clamar ao Senhor, Deus vai te responder. E se você que está acompanhando, eu não sei, talvez você não tenha um lar espiritual, vem para a PIB Brasilândia, lugar de gente feliz. Você será muito amado, será acolhido e vai ser um prazer estar com você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Valeu! Valeu!